Olá! Hoje a gente mergulha num material que busca, assim, o caminho para a liberdade financeira. E o interessante é que ele aponta para algo fundamental, quase óbvio, né? Mas que parece ser onde muita gente escorrega. A ideia de gastar menos do que se ganha. Vamos entender por que isso é tão central. E o material coloca isso não só como uma dica, mas como, o primeiro passo para ter controle do próprio dinheiro, sabe? A lógica que ele apresenta é que, sem esse básico bem feito, qualquer esforço para ganhar mais pode acabar sendo inútil. É o alicerce mesmo, ponto de partida para construir algo financeiramente estável. Certo. Mas por que uma coisa que parece tão lógica é tão difícil? A gente vê muita gente focada só em aumentar a renda, achando que a solução está aí. E o roteiro meio que vai contra isso, né? Dizendo que o controle de gastos vem antes. Exato, e a explicação que o texto dá é bem direta, sem ter a disciplina de viver com menos do que entra. Qualquer dinheiro extra que aparece, ele tende a sumir. O documento usa uma imagem tipo tentar encher um balde que está furado, sabe? Não adianta colocar mais água se os furos continuam lá. A capacidade de juntar para investir só aparece quando tem essa sobra, né? De forma consistente. Uhum. E falando nesse dinheiro que some, o material também fala daquela armadilha, a inflação do estilo de vida, não é? Aquilo de você começa a ganhar mais e quase sem perceber seus gastos sobem junto. Um carro novo, roupa mais cara, mais saída. Isso, exatamente. O documento chama isso de uma armadilha bem sutil. Ele descreve como, mesmo recebendo aumentos, a pessoa pode continuar com aquela sensação de que o dinheiro nunca sobra, entende? Fica presa nesse ciclo. É como correr uma esteira, né? A velocidade aumenta, mas você não sai do lugar em termos de construir patrimônio. Esse padrão acaba anulando o ganho extra. Entendi. Então, se essa é a armadilha, qual seria a rota de fuga? Imagino que seja a tal regra de ouro. Precisamente. A regra é gastar sempre menos do que se ganha. Mas o ponto interessante no texto é que ele parece dar menos peso para o quanto sobra no início. Tipo, se é 5% ou 10%. O foco maior está na consistência, sabe? Em transformar isso num hábito, quase automático. Criar essa folga no orçamento, mesmo que pequena no começo, é o que realmente importa para começar. Faz todo sentido pensar no poder do hábito. Mas como é que se começa? Muita gente deve pensar que isso significa cortar tudo, viver quase sem nada. O material dá alguma dica prática para isso? Sim, sim. Ele defende começar com pequenos passos. O foco é mais em otimizar do que em se privar de tudo radicalmente. Sugere dar uma olhada naqueles gastos que, às vezes, a gente nem percebe mais, né? Aquela assinatura que quase não usa, o cafezinho todo dia fora de casa, umas comprinhas por impulso. O ponto-chave é a consciência sobre para onde o dinheiro está indo. E cada real que você consegue libertar desses ralinhos, segundo a lógica do documento, já é um recurso que pode começar a trabalhar para a pessoa. É uma mudança de olhar interessante mesmo. Não é só cortar por cortar. É direcionar esse dinheiro para algo que lá na frente vai ajudar na liberdade financeira. Cada pouquinho conta. Criando um embalo. E essa sobrinha inicial, por menor que seja, é a sementinha. Primeiro para a reserva de emergência e depois para os investimentos que podem gerar renda passiva. Aquele dinheiro que entra sem depender só do seu trabalho direto. Pegando essa ideia dos pequenos passos, da otimização consciente, que o material bate tanto na tecla, fica talvez uma reflexão, né? Qual seria uma única, talvez minúscula, despesa do dia a dia, algo que talvez a pessoa nem note mais, que poderia ser reavaliada hoje? Não encarar como um corte sofrido, mas como o primeiro movimento consciente para começar ou para fortalecer esse hábito fundamental de fazer sobrar alguma coisa.